Está com a gente? Sejam bem-vindos. Deixe o seu like e o compartilhamento ajuda muito aqui no nosso canal do YouTube. Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, ele fechou as portas para a nova delação premiada de Daniel Vorcaro. A defesa do ex-banqueiro procurou o PGR para retomar as negociações, mas os investigadores afirmaram que provas já reunidas sustentam o avanço do caso. Daniel Vorcaro teve a delação 1, a proposta de delação 2, rejeitada tanto pela Polícia Federal quanto aí a Procuradoria-Geral da República, e agora ele está numa cela. Daqui a pouco eu vou falar sobre a estrutura da cela, tá bem? E advogados do Daniel Vorcaro já estão procurando integrantes da Polícia Federal. O PGR foi abordado no Salão Branco do STF, ali num intervalo entre um julgamento e outro, né? No intervalo ali de um julgamento, e acabou sendo abordado. O PGR foi abordado por um advogado aí, e o Daniel Vorcaro já mandou emissários, e tanto a Polícia Federal quanto a Procuradoria-Geral da República me parece que já perderam a paciência com o Daniel Vorcaro e descartam a possibilidade aí então de uma nova delação premiada. O PGR recusou, disse que não tem conversa, que a Polícia Federal tem já elementos que podem avançar no caso. Já há quanto tempo, né, nós estamos ouvindo falar a respeito de Banco Master, desde o final do ano passado. Então nós temos pelo menos aí 7 ou 8 meses de investigação, e a Polícia Federal está de posse de um acervo muito grande. E segundo aí os investigadores, eles já têm provas já reunidas para sustentar o avanço do caso. Ou seja, a delação premiada do Vorcaro, e principalmente esse tipo de delação que não acrescenta nada, se tornou irrelevante. Além dos celulares do Daniel Vorcaro, que na semana passada foi divulgado que a Polícia Federal conseguiu acessar mais 3 novos aparelhos, ainda existe 60 aparelhos e que não são do Daniel Vorcaro, mas são de outras pessoas que estão envolvidas. Ou seja, a Polícia Federal está diante de uma quantidade gigantesca de aparelhos. Para você ter uma ideia, enquanto o mundo estava caindo aí sobre a cabeça de muitos políticos, um verdadeiro terremoto em Brasília, a Polícia Federal tinha analisado apenas 30% do número dos celulares da quantidade de celulares de aparelhos do Daniel Vorcaro, para você ter uma ideia. Você imagina quando a Polícia Federal, tá, que já aumentou esse percentual, quando a Polícia Federal tiver o acesso a todos os celulares do Daniel Vorcaro e também esses demais. São 60 aparelhos que foram apreendidos, né? E você imagina o volume de provas, o volume aí que dará o caminho para o avanço então do caso. Delação premiada de Daniel Vorcaro foi rejeitada. Do Paulo Henrique Costa, que é o ex-presidente do BRB, também foi rejeitada. O caminho é que se rejeite também a proposta de delação premiada do Fabiano Zettel, tá? Que logo deve ter também aí a sua delação premiada, a proposta, né, rejeitada aí pela Polícia Federal ou pela Procuradoria-Geral da República ou pelos 2 órgãos. Você que está aqui nos acompanhando, fique com a gente. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a Noite das Astronautas. Já está chegando a hora da gente falar sobre isso, o que é que vem por aí, hein? Vou falar também sobre o Lulinha e também sobre a relação de Michele Bolsonaro com Flávio Bolsonaro. O bicho tá pegando, não tá? Como é que estamos? Já vou te contar tudinho. Olha só, a estrutura ali onde está preso, onde está preso Daniel Vorcaro,
Paulo Henrique Costa, lá no 19º Batalhão da Polícia Militar do DF, tá bem? Conhecida como Papudinha. Para você ter uma ideia, foram instalados ali uma barreira metálica para impedir o contato entre Daniel Vorcaro e o ex-presidente do BRB, isso lá na Papudinha. Você imagina só, o ministro André Mendonça não queria enviar o Daniel Vorcaro para a Papudinha, pois lá tem a presença de outros envolvidos aí no caso do Banco Master. E agora o que acontece? Após a determinação do ministro André Mendonça de levar o Daniel Vorcaro para a Papudinha, inclusive ele está naquela antiga cela, né, de Bolsonaro, que agora está sendo ocupada pelo banqueiro Daniel Vorcaro. A disposição de presos do núcleo de custódia do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, a Papudinha, foi cuidadosamente planejada para evitar qualquer contato entre os investigados e condenados de processos distintos. As informações foram obtidas com exclusividade pela coluna Na Mira do portal Metrópolis e revelam como estão distribuídas as celas na unidade e atualmente abriga cerca de 50 custodiados e já opera no limite de sua capacidade. Caso que mais exigiu atenção do comando da Papudinha foi o do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Desde a sua chegada na última quinta-feira, dia 25, toda a logística interna foi reorganizada para impedir qualquer possibilidade de contato entre Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa, o ex-presidente do Banco Regional de Brasília. A Vorcaro ocupa sozinho espaço de aproximadamente 60 metros quadrados, equipado com área externa, quarto, cama de casal, banheiro, vestiário, o mesmo que anteriormente foi utilizado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro durante a sua custódia. Paulo Henrique Costa, que antes ocupava esse alojamento, foi transferido para a cela ao lado, justamente para garantir o isolamento entre ambos. Em razão da classificação de Vorcaro, ele permanece sob vigilância permanente. Um policial militar monitora a área externa da cela durante 24 horas por dia. O ex-banqueiro também tem direito a 2 horas diárias de banho de sol em um gramado. O tempo pode ser fracionado ao longo do dia, sempre acompanhado por militares. Enquanto isso, outra ala da unidade reúne alguns principais nomes investigados ou condenados por fatos relacionados aos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, divide a acomodação com o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, e também o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. O que acontece? Houve uma mudança na estrutura aí da Papudinha para poder receber Daniel Vorcaro. Lembra que eu comecei aqui o comentário dizendo que o ministro André Mendonça havia nele ali uma intenção de recusar o envio do Daniel Vorcaro para para a Papudinha, pois lá está preso o Paulo Henrique Costa, o custodiado, e eles não podem ter contato um com o outro. Ficou expressamente proibido. Para evitar o contato entre eles, são vizinhos de cela, foi instalado então aí uma barreira metálica para evitar então esse contato entre os dois, tanto o Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, e também o banqueiro Daniel Vorcaro. Os dois estão ali então bem próximos, mas há uma barreira metálica para evitar esse contato. Eu fico pensando, não é? Essa galera, meu amigo, dá nó em pingo d'água.
você imagina essa galera tendo contato um com o outro. Os dois estão aí, um teve a primeira proposta de delação premiada rejeitada, que é o Paulo Henrique Costa, o Daniel Vorcaro já teve 2. Você imagina esses dois batendo um papo. Você já parou para pensar como seria a conversa entre os dois? E as autoridades estão então aí reforçando para que de fato não haja contato entre os dois. Rapaz do céu. E cá entre nós, meus queridos, independente, né, de como está as acomodações, como estão as acomodações lá na Papudinha, não é? Lugar de bandido é prisão mesmo. Então logo, logo a gente anseia, né, que haja o julgamento, a decisão final a respeito desse caso e que poderosos possam pagar pelos seus crimes. Exatamente. Aquele, né, do colarinho branco possa pagar. Eu nem sabia que se chamava assim. Eu vi um policial, um delegado de polícia dizendo, né, os criminosos comuns, né, o crime de colarinho azul, que os criminosos de colarinho branco possam pagar aí pelos seus crimes, assim como os de colarinho azul têm pagado. Beleza? Para você acompanhando aqui a nossa programação, sejam bem-vindos. Obrigado aí pela audiência, obrigado pelo carinho para você que está aqui na sintonia, nos acompanhando. Tá tudo bem com o áudio? Eu tô recebendo um feedback que tá tendo algum problema no áudio. Tá tudo bem aí, gente? Eu tô meio rouco, tá? Eu tô até perguntando aqui aí no estúdio da rádio se tá tudo bem. E na verdade sou eu que tô meio rouco hoje, né? Mas enquanto não me falam aí a respeito, tá bem? Parece que melhorou. Valeu, obrigado então, Simone. Obrigado aí pelo feedback. Chegou a hora de falarmos então da Noite das Astronautas, meu amigo. Isso daqui a gente já sabíamos, né? Já foi divulgado antes, mas o assunto voltou à tona com uma entrevista do Antony Garotinho, ex-governador do Rio de Janeiro, ex também presidenciável, onde, segundo ele tem o vídeo. Rapaz do céu. Presta atenção. Matéria do Correio Brasiliense. O ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, revelou possuir vídeos das festas promovidas pelo ex-banqueiro e ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, em Nova York, nos Estados Unidos. Ele contou especificamente sobre a chamada Noite das Astronautas, em que modelos estrangeiras, nuas, teriam desfilado de capacete de astronautas para os convidados, que incluíam, segundo ele, secretários de governo, deputados, senadores e até governadores estaduais. As mulheres peladas, os homens pelados, mas as mulheres tinham um capacete de astronauta na cabeça. E aí o homem, para escolher a mulher, levantava aquela viseira do capacete e diz: essa aqui eu quero. Foi o que contou o ex-governador em gravação no seu podcast no YouTube, o Pod Garotinho. O vídeo também circula em outras redes sociais, como o Instagram. Segundo informações apuradas pela coluna de Malu Gaspar, do jornal O Globo, a festa ocorrida em maio de 2024 em uma suíte presidencial em Nova York custou R$721 mil. Aproximadamente 3.700.000 na cotação da época. Além das modelos, os convidados do evento eram todos homens, incluindo políticos e autoridades brasileiras. Em janeiro de 2026, o Ministério Público solicitou que o Tribunal de Contas da União investigasse a participação de autoridades em festas promovidas por Vorcaro na Bahia. Ficaram conhecidos como Cine Trancoso.
Os eventos luxuosos patrocinados pelo ex-banqueiro teriam contado com a participação de membros dos 3 poderes da República, segundo o documento do próprio Ministério do Ministério Público do Tribunal de Contas da União. Presta atenção, hein? O TCU, no entanto, arquivou o processo ainda no mês de fevereiro, alegando que não haveria indício necessário ou indícios necessários para aferir o uso indevido de dinheiro público federal, que por conta disso o assunto fugia da competência do órgão. Tá, vamos lá. Ai. Eles vão bater a nossa porta, viu? Esse ano eles vão bater a nossa porta. Como assim, Fábio? O político, né, todo, né, em ano eleitoral, todo humildezinho, tá? Vai bater a sua porta, não só aqui no estado de Rondônia, mas no Brasil inteiro, para pedir o seu voto. Aí você olha para a carinha dele, você já assistiu o Gato de Botas? No momento em que ele se vê acuado, ele tira o chapéu dele e coloca no coração: Senhor, me perdoe. Exatamente, é o que nós estamos vendo agora. Os políticos, né, vão bater a nossa porta, tomar o nosso cafezinho, e às vezes não importa se o café, se é 2 horas da tarde, você fez o café de manhã, não, pode trazer, mas está frio, deputado. Não tem problema, não precisa fazer outro, não. Eles vão tomar o nosso cafezinho gelado e a gente, né, vai se encantar com ele, homem de família, homem de respeito, que vai trabalhar pelos nossos objetivos para melhorar a nossa vida. Aí a gente envia, né, aí para a estrutura política, não só Brasília, tanto os estados, né, como também a federação, mas eis que de repente, né, passa-se 2 anos, 1 ano, você encontra o mesmo político. E ele já não te trata com a mesma simpatia de antes. Exatamente. Aí o alvo agora é outro. O alvo agora é empresário milionário que patrocina a festa privada. Festa de... Eu precisaria usar um nome bem técnico, né? O meu linguajar é bem simples. A gente fala a linguagem do povo, mas é preciso respeitar você, né, que está aí do outro lado. Digamos assim, uma festa proibida para menores de 18 anos. Segundo Antony Garotinho, né, vários políticos nus, homens, modelos nuas, e a festa do nudes rolando. E aí você, depois de 2 anos, já nem encontra mais esse político. Quando ele vai na sua cidade, é só em cima de palanque, é só de gabinete de prefeito, é só na rádio, na televisão, e você já não encontra mais. Se você vê o seu político, você tenta se aproximar dele, o segurança te dá um sulavanco, né, para proteger a integridade do político, que agora, eleito, já não vai mais à sua casa tomar um cafezinho. O que ele quer? Festança da boa, patrocinada por empresário rico que tem livre acesso à agenda do político, inclusive para tratar de coisas cabulosas, não é? Pois é. Eu vou trazer agora o Antony Garotinho, tá bem? Todos os políticos estão compartilhando isso, inclusive para quem está acompanhando no YouTube, tá vendo aí que esse que eu estou utilizando, né, tem ali a fotinha, então, da Michele Bolsonaro, foi retirado, né, o post da Michele Bolsonaro. Como eu disse, vários políticos estão compartilhando isso. Presta atenção. O nome da festa, a Noite das Astronautas. Eu falei, a Noite das Astronautas? O que é isso? Aí fui ver o vídeo. As mulheres peladas, os homens pelados, mas as mulheres tinham um capacete de astronauta na cabeça. E aí,
O homem, para escolher a mulher, levantava aquela viseira do capacete e disse, é essa aqui que eu quero. Gente, isso é um absurdo. Deputados, senadores, governadores, muitos secretários, homens que defendem a família. Sinceramente, sabe, não é questão de moralismo, não. Isso é barbaridade. Como é que o sujeito... Esse advogado, isso é um 71 qualificado. O nome da festa, a Noite das Astronautas. Imagina só a cena, não é? É como eu disse pra você, o Antony Garotinho, ele falou aqui no final, não é querendo ser moralista, não, mas imagine a cena, né? E cá entre nós, não aconteceu só a Noite das Astronautas, não. Todas os eventos, assim, você... Cara, que coisa linda, né? Coisa maravilhosa. Eu não vou citar nome, tá bem? Pra gente não ter problema aqui. Mas você imagina um congresso de políticos, de autoridades, um congresso que reúne homens do Brasil, mulheres do mundo, estão reunidos aí em outros países, patrocinados aí por milionários, banqueiros, igual é o caso que acontecia em Nova York, em eventos, eu não vou citar o nome, mas organizado aí pela mais alta cúpula dos empresários brasileiros e políticos. Aí você tem evento na Europa, eventos no Brasil. Para você ter uma ideia, eventos em Trancoso, que ficou conhecido como Cine Trancoso, Daniel Vorcaro levava a denúncia que havia membros dos 3 poderes. E aí eu vou citar os 3 poderes. É o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. E lá estavam, segundo a denúncia, membros dos 3 poderes. Em festas obscenas. Inclusive, o Daniel Vorcaro, em Trancoso, na Bahia, ele chegou posteriormente a comprar esta casa em questão, mas a casa era alugada. E aí vazou as mensagens da proprietária do imóvel, onde ela relatava uma reclamação ao corretor que alugou a casa para o Daniel Vorcaro, e ela dizia a seguinte situação: ele aluga uma casa e leva filhos, a esposa, e também entre 20 e 30 mulheres, que ela chamou, né, daquele nome que eu não quero falar aqui, em respeito a você. Então ele contrata essas, faz uma baderna na minha casa. Posteriormente ele acabou comprando esta casa e continuou as festas. Então era isso. Era todo mundo nu em torno da piscina e o pau quebrando. Autoridades. Em Nova York aconteceu a tal da Noite das Astronautas. Uma festa só para homens. Como disse o Garotinho, e as investigações dão conta disso. Homens políticos. Deputados, senadores e outras autoridades e até governadores. E as mulheres nuas, utilizando um acessório incomum, né, na cabeça, um capacete de astronauta. Segundo o Antony Garotinho, no vídeo que ele viu, segundo ele viu o vídeo, os homens escolhiam as mulheres e abriam, né? É como num casamento, né? O santo casamento, né? Que o homem retirava, em algumas culturas, né? Ele conhecia no casamento, né? A mulher retirava ali o véu, né? E aí conhecia o rosto da esposa. Lá não era esposa, não. Era mulheres, como dizem, né? Mulheres da vida, estrangeiras, para não entender. Isso é um detalhe que chama atenção. Para não entender o que havia sido discutido na tal festa. O que
Esse daqui, nem sei o nome. Nem sei o que ele falou. Porque é estrangeira, não conhece o político A, o político B, não fala a língua do político A, do político B, e todo mundo nu. Houve um jantar na Europa onde se distribuía um broche. E óbvio, né, um jantar normal. Homenagem até a um ministro que estava acompanhado da esposa, outros ministros acompanhados da esposa. Mas era distribuído um broche. E o que é o broche, Fábio? Eu tô tentando buscar palavras aqui, porque a vontade que dá é falar o que é mesmo, né? Mas o broche era um vale mulher. Quem tinha o broche podia escolher a menininha e aí ter uma noite feliz. Ou não, né? Meus queridos. Vamos pra frente? Porque atrás vem gente e eu vou falar um negócio pra você. É complicado. E aí eu volto naquela história. Esse é ano político. Eles vão bater na nossa porta. E sabe quem envia eles pra lá? Somos nós. É por isso que é preciso acompanhar o trabalho aí do seu político favorito. Você precisa conhecer um pouco mais em quem você vai votar. Em todas as esferas. De vereador a presidente da República. Para você não enviar homens e mulheres que depois que chegarem lá serão tratados como reis, não é? Serão tratadas como rainhas. E nós, ao precisarmos deles, às vezes até por uma causa para o bem comum, não só uma causa pessoal, eles sequer vão nos atender. Em ano eleitoral, eles chegam todos bonitinhos, né? Tomando o nosso café frio, gelado. Depois é um tchau, obrigado. Presta atenção, informação aqui sobre o caso do INSS chegando. A Polícia Federal pede mais tempo para analisar as provas contra o Lulinha no caso do INSS. A corporação informou ao STF que não tem servidores suficientes para concluir a análise das provas. Ok, é sério, Polícia Federal? Meu Deus do céu, gente. A Polícia Federal informou ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, STF, que precisará de mais tempo para analisar o material relacionado a Fábio Luiz Lula da Silva, ou Lulinha, no âmbito da Operação Sem Desconto, que investiga as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Entre as diligências pendentes está a avaliação da quebra dos sigilos bancários, fiscal e telemático do filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, autorizada pelo ministro em fevereiro. Mendonça havia determinado que a Polícia Federal concluísse em até 60 dias a perícia de celulares, computadores, HDs, pendrives e demais equipamentos apreendidos com investigados presos e alvos de medidas restritivas. O ministro cobrou maior agilidade por considerar lenta a condução da investigação. Veja bem, hein? Em fevereiro, nós temos aí pelo menos 4 meses. E o ministro está cobrando a Polícia Federal, e a Polícia Federal diz precisar de mais tempo. Só que o curioso disso daqui é o seguinte: o delegado que era responsável por essas investigações, ele foi retirado do caso. Numa divisão interna da Polícia Federal, sem o consentimento, sem ter comunicado ao ministro André Mendonça, que ficou sabendo da mudança através de uma audiência, onde um advogado comentou e pegou o ministro de surpresa. Ou seja, a Polícia Federal está sem pessoas? O porquê que levou todos que estavam nessa subdivisão da Polícia Federal e não levou o chefe, o homem que foi responsável por essas investigações, a quebra de sigilo bancário e telemático aí do filho do presidente Lula, o Lulinha?
Não está faltando gente? Levaram para uma outra divisão e não levaram o delegado responsável pelas investigações. Trocou o delegado, ou seja. E agora a Polícia Federal está sem contingente para poder analisar aí as provas da quebra de sigilo de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente da República. Ai, 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 hein? Valdemar tem encontro com Michele Bolsonaro para selar a paz com Flávio. Em vídeo, a Michele afirma ter sido maltratada e humilhada por Flávio em ligação. O presidente do PL tenta apaziguar a relação. Houve então um encontro aí com a presidente nacional do PL, mulher. Ela diz estar aí revoltada, chateada com o enteado, o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. O presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, ele terá encontro, então, nesta terça-feira, portanto hoje, com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A intenção é apaziguar a relação com o pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, após a mulher de Bolsonaro publicar um vídeo nas redes sociais onde afirmou que foi maltratada e humilhada pelo senador eleito pelo Rio de Janeiro. E o Flávio Bolsonaro diz que está disposto a pacificar a relação com a madrasta, Michele Bolsonaro. Eles estarão reunidos hoje, Michele e Valdemar, estarão conversando então aí sobre a relação com o senador. E aí, meu querido, a gente espera, né, o que é que vem pela frente aí. A direita, ela está aí numa guerra para poder vencer a eleição. Do mesmo jeito que partidos do centro também, né, estão nessa guerra. Tem outros também que estão nessa guerra. É óbvio que qualquer questão, mesmo que for pessoal, pode impactar aí na vida dos presidenciáveis. E é óbvio, né, que é preciso resolver essa situação. A direita, ela corre o sério risco de ainda perder a eleição por conta dessas picuinhas, essas coisas pequenas, né, que acabam aí, não dizendo, né, que toda família tem problema, toda família se amam, se odeiam, se perdoam, tudo ao mesmo tempo e misturado, mas é óbvio, quando é uma pessoa pública, essa pessoa acaba tendo, né, a sua imagem exposta e isso acaba por gerar aí prejuízos, tá bem? Acaba por gerar aí prejuízos, digamos, eleitoreiro aos envolvidos, né? Houve uma pesquisa, tá bem? E até então não, tá? Digamos assim, esta guerra entre Michele Bolsonaro e Flávio Bolsonaro não impactou aí o Flávio Bolsonaro. Inclusive, no Nordeste, o Flávio está crescendo, Lula recuou. E para comentar essa pesquisa, vou trazer aqui a galera lá da Band FM News, a jornalista Mônica Bergamo vai comentar. Recuperação, bom, acho que dá para dizer que uma recuperação, mas no mínimo uma estabilização da campanha de Flávio e talvez problemas à vista para Lula. Mônica, bom dia para você. É isso, Megali, bom dia a todos. O que pegou nessa pesquisa agora, nos primeiros dados que estão sendo analisados? O presidente Lula caiu 5 pontos no Nordeste, Megali, no mês de junho. Isso é o que revela essa pesquisa BTG Nexus, quando você deu os números gerais, mas quando você pega os números por perfil de região, de idade, de salário mínimo, de sexo, etc., e compara com a quarta rodada deles, essa é a quinta rodada do BTG, eu comparei com a anterior e com a de maio, tá? O Lula tinha 66% das intenções de votos no Nordeste na pesquisa anterior. Nessa, ele está com 61%. O Flávio Bolsonaro se manteve praticamente igual, tinha 28%, foi para 30%. Ou seja, foi o Lula mesmo que perdeu no Nordeste. Essa pesquisa foi feita por telefone entre os dias 26 e 28 de junho, uma semana, portanto, depois, Megali, do escândalo que atingiu, da operação da Polícia Federal, que atingiu o então líder do governo, Jacques Wagner. Claro que nós estamos no começo da campanha, ô Megali, vem pancada para todo lado, a pancada maior agora parece que foi no Lula. Por exemplo, um outro dado que eu reparei, tá? Michele Bolsonaro fez aquele vídeo atacando o Flávio. O que aconteceu
entre as mulheres e os evangélicos, que é esse público mais fiel, onde ela tem muita força? Nada, né? O Flávio Bolsonaro entre as mulheres oscilou de 37% para 36%, ou seja, totalmente dentro da margem de erro, e entre os evangélicos ele até ganhou ponto, Megali. Ele tinha 59% em meados desse mês, na pesquisa anterior da BTG, Nexus, e agora tem 60%, ou seja, não aconteceu nada, não se moveu. Então, a pancada do mês aí, parece que bateu mais, foi mesmo no Lula, Megali. Muito bem, no Nordeste, Lula recuou 5 pontos e Flávio Bolsonaro avançou 2. E pegando aqui o gancho do comentário da jornalista Mônica Bergamo, o efeito, né, sobre o vídeo da Michelle Bolsonaro, dessa relação entre os dois, parece que não foi capturado, né, por essa pesquisa, ou não houve. Então esperar as próximas pesquisas e ver como é que fica a situação. Beleza? Para você ligado aqui com a gente, o nosso jornal atrasou hoje, hein? Muita coisa né, que nós tratamos aqui no programa, e eu quero agradecer a sua audiência, seu carinho, você que está no canal do YouTube, aquele bom dia todo especial para você, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Baixe agora o aplicativo da Terra FM aí no seu celular, e eu vou continuar ao vivo, tocando música e informação. Se você por um acaso quiser continuar nos acompanhando, fique à vontade, baixe o aplicativo da Terra FM, você vai nos ouvir aí em outras regiões do Brasil. Para quem está no Cone Sul, a gente se fala daqui a pouquinho após o intervalo. Obrigado, pessoal, pela audiência. Amanhã, às 7 da manhã, tem mais Jornal da Terra. Você ouviu Jornal da Terra. Você por dentro de tudo o que acontece em Rondônia, no Brasil e no mundo.